Olá, meu nome é Hélio Lima Leite, sou aluno do curso de Engenharia de Produção da Universidade Virtual do Estado de São Paulo. Junto com meus colegas de classe, Paulo, Marcelo, Renato, Rodrigo, Thiago, Márcio e Maxwell, vou apresentar a vocês aí o nosso trabalho de conclusão de curso. Aplicação da metodologia Seis Sigma como ferramenta para a melhoria da qualidade do produto. Este é um estudo de caso aplicado para a fabricação de ferramenta de corte. Como dito antes, esse é um trabalho de conclusão de curso apresentado no curso de Engenharia de Produção da Universidade Virtual do Estado de São Paulo, como requisito parcial para a obtenção do título de bacharel em Engenharia de Produção. A nossa orientadora é a Mirelle Manica. Introdução. O atual cenário da economia global, envolvendo altos preços dos combustíveis fósseis, instabilidade financeira, escassez de recursos naturais, intensa pressão do mercado para o uso sustentável dos recursos e o avanço tecnológico fez com que as empresas buscassem alternativas para a maximização dos lucros e redução dos desperdícios. Ao longo dos anos, as mais variadas ferramentas e metodologias foram aplicadas. Surge então na década de 80 o conceito Seis Sigma, trazendo uma maneira mais robusta para se atingir ganhos mais expressivos. Desta forma, o presente trabalho objetiva explicitar o estudo e aplicação da metodologia Seis Sigma, a partir de um projeto Black Belt implantado em uma empresa fabricante de ferramentas de corte, a fim de solucionar um problema real, referente ao baixo desempenho da ferramenta de corte, impactando diretamente nos custos de operação e no número de peças não conformes. Desenvolvimentos. Separamos entre objetivos. Nessa seção, o objetivo geral e os objetivos específicos desse trabalho são apresentados a seguir. Objetivo geral. Utilizar conceitos e metodologia do Seis Sigma para realizar um diagnóstico do processo de fabricação de peças usinadas. Objetivos específicos. Definir condições de usinagem, avaliar desgaste conforme critérios, registrar vida útil de usinagem em cada troca de ferramentas, comparar desgaste da vida útil, calcular a redução dos custos e de tempos de produção, apresentar resultados indicados, estudar o uso de conceito Seis Sigma, elaborar uma proposta de melhoria para ganhos, melhoria de confiabilidade de processos e satisfação de clientes. Justificativa e delimitação do problema. A realização do projeto foi motivada pelo cenário atual da linha de produção, baixo desempenho da ferramenta de corte e elevado custo de operação. Considerando que a produção média é de 1.480 peças por mês, logo foram gastos mais de R$ 4.000 somente com a troca da ferramenta. Se essa produção chegasse a uma média de 6.000, inviabilizaria o negócio devido ao seu alto custo. Por isso, o grupo tem como objetivo a redução de 40% no valor total com a aplicação da metodologia Seis Sigma para a solução deste problema. Olá, meu nome é Marcelo, vou dar continuidade ao TCC, Fundamentação Teórica. O mercado de fabricantes de ferramenta de corte, conforme o levantamento apontado pela Associação Brasileira da Indústria de Ferramentais, a BINFER, em 2022, diz que o Brasil possui cerca de 2.000 ferramentarias responsáveis pela fabricação de ferramentas de corte, ferramentais e moldes. No estado de São Paulo, cerca de 1.000 ferramentarias, no estado de Santa Catarina, 400 ferramentarias, no estado de Rio Grande do Sul, 350 ferramentarias, dos demais estados, 250 ferramentarias. Conforme o relatório da Carbide Tools Market Forecast 2028, publicado pela Insight Partners em 2022, diz que o mercado de ferramentas de corte de metal duro no Brasil deverá crescer 4,8% entre o período 2020 a 2028, devido à alta demanda da indústria automotiva. História de Seis Sigmas. Seis Sigmas surgiu em plena revolução industrial, frente à necessidade das empresas a produzir produtos em larga escala e com forte pressão no mercado ao atendimento ao cliente. Diante disso, foram implementados cálculos de controle estatístico de processo, pois a inspeção de 100% dos produtos estava sendo inviável. E assim surgiu o Seis Sigma, a partir de conceitos e métodos propostos por Bill Smith. Na década de 80, a Motorola se tornou a primeira empresa a ganhar o Prêmio Nacional de Qualidade Malcolm Baldrige, após divulgação dos ganhos obtidos com o desenvolvimento e implementação dos Seis Sigmas. Nos 6 primeiros anos, a Motorola obteve uma redução de custo em 80%, uma economia acumulativa nos custos de fabricação em mais de 4 bilhões de dólares, e um aumento de 100% da produtividade dos funcionários. Além de um crescimento de 5 vezes mais nas vendas a longo prazo. Com um aumento em 20% no lucro anual. No Brasil, o precursor foi a Brasmotor, que implementou em 1997 o conceito Seis Sigma. E em 1999 teve um lucro de 20 milhões de reais. Método Seis Sigmas.
É uma estratégia inicial, disciplinada e altamente quantitativa que visa a lucratividade da empresa por meio da melhoria contínua dos produtos e processos e o aumento da satisfação do cliente. Para que o projeto tenha sucesso, é preciso definir as características críticas de qualidade, o CTQ, Criticals to Quality, dos produtos e processos, que impactam diretamente a requisitos do cliente, desempenho, confiabilidade, serviço ou normativa. Também a melhoria contínua. Ele muda a cultura de uma organização, onde todos busca por um só objetivo. Os 6 Sigmas direciona de forma mais assertiva as decisões de melhoria da equipe, pois as escolhas passam a serem basadas em dados estatísticos e não mais pela experiência da equipe. Na figura 1 é apresentado o modelo piramidal dos 6 Sigmas. 4 décadas depois, criada pela Motorola e aperfeiçoada pela General Electric, surge a metodologia DMAIC, um método utilizado para a melhoria de processos na estratégia 6 Sigmas. A metodologia se baseia no uso de técnicas estratégicas segundo o método disciplinado dividido em 5 fases, representadas pela sigla DMAIC: definir, medir, analisar, melhorar, improve e controlar. Tabela 3. Etapa, objetivos e ferramentas do DMAIC. Etapa, definir. Objetivo, definir o processo, identificar clientes e pontos-chave. Ferramentas, QFD, desdobramento da função qualidade. Etapa, medir. Objetivo, medir entradas e saídas dos processos e controlar dados. Ferramentas, fluxograma de processo, cartas de controle e gráfico de Pareto. Etapa, analisar. Objetivo, transformar dados em informações como causas e falhas e prioridades. Ferramentas, análise de regressão, análise de hipótese, estudo de correlação e regressão. Etapa, melhorar. Objetivo, implementar mudanças e medir resultados. Ferramentas, o DOI, projeto de experimentos. E a última etapa é controlar. Objetivo, manter melhorias, prevenir ocorrências de surpresas inesperadas. Ferramentas, implementar planos de controle, error profiling e controle estatístico do processo. A metodologia DMAIC, no nível mais básico dos 6 Sigmas, se assemelha muito à antiga metodologia PDCA. Olá, eu sou o Maxwell e hoje eu vim falar sobre as hierarquias dos 6 Sigmas. E segue o padrão. Champions são os que patrocinam os projetos. Os Master Black Belts são os que auxiliam os Champions na implantação do programa. Os Black Belts são os que lideram as equipes de condução dos projetos do 6 Sigma. Os Green Belts são os que participam das equipes lideradas pelos Black Belts. Os Yellow Belts são os que possuem treinamento mais básico e comparado ao Green Belt e ao Black Belt. E os White Belt, que são os profissionais treinados com mais básicos fundamentos de metodologia, mas que atuam no suporte para o Green Belt e o Black Belt na implantação de alguns projetos. Segundo o campus, todo o processo de manufatura pode gerar um número quantificado de defeitos, ditos como não conforme a especificação do cliente, e esse percentual tem visto como prejuízo para a empresa, pois não poderá ser comercializado. Na tabela 4, o impacto de nível significativo para a organização. Conforme o estudo realizado por Carvalho em 2007, pode-se observar os principais resultados obtidos na implementação dos 6 Sigmas, na figura 2 abaixo, com maior quantidade, ganhos financeiros, maior produtividade, maior satisfação do cliente interno e externo e exportação. Olá, meu nome é Paulo, sou integrante do grupo de TCC de Engenharia de Produção da Universidade Virtual do Estado de São Paulo. Venho aqui falar com vocês sobre a metodologia. A metodologia escolhida pelo grupo foi a pesquisa e ação. É um tipo de pesquisa com base empírica na pesquisa e ação na resolução de problemas, onde através de reuniões com o grupo escolhemos a resolução de problemas de uma empresa, onde havia uma excelente oportunidade de melhoria no consumo de insumos. Insumos esses utilizados para usinagem, onde seu consumo era muito alto e seu desgaste não inviabilizava o processo, devido ao alto consumo e várias trocas do mesmo. Com a ajuda da metodologia 6 Sigmas, estudamos e analisamos o seu desgaste, onde aplicamos o torneamento em 3 fases do seu processo, sem o auxílio de fluido de corte, sendo analisado a seu tempo de vida através de microscópio e teste de rugosidade. Iniciamos fazendo o levantamento dos testes de ensaios de materiais. Em seguida, feito a análise de materiais e o teste de rugosidade da matéria-prima. Na etapa seguinte, foram feitos os cálculos de parametrização. Na última etapa, analisamos os resultados dos ensaios feitos. Material de trabalho. O corpo de prova utilizado foi o aço SAI 4140, temperado.
medindo 60 mm de diâmetro e 35 mm de comprimento, em uma dureza média de 525 HB. Esse material é bem usado em materiais mecânicos. Foram utilizados insumos da empresa Sumitomo, que foram fornecidos pela empresa. A máquina ferramenta foi utilizada o torno Okuma L300, comprimento máximo torneável de 1000 mm, diâmetro máximo de 800 mm e rotação máxima de 7.500 RPM. No ensaio de usinagem foi utilizado o modelo de corte de 150 metros por minuto, utilizando 3 variações de avanço: 0,113, 0,157 e 0,25 mm por rotação. No critério de fim de vida da ferramenta, foi definido pela destruição da ferramenta ou verificação do desgaste por microscopia, que foi analisado se há a possibilidade de continuar a usinagem ou descartar o inserto, tendo como referência o estudo de Diniz de 2010, onde ele diz que, se o desgaste atingir o comprimento de 0,3 a 0,4 mm, ele tende a aumentar de forma mais rápida, tendo como opção o descarte da ferramenta. No planejamento da velocidade de corte, através do catálogo fornecido pelo fabricante, encontramos os valores recomendados para o uso para os testes definidos. A velocidade média mínima definida de 150 metros por milímetro. Condições de corte. Levando em consideração a dureza das peças, usinados de aço temperados, as rotações disponíveis no torno foi escolhido usinar a 800 RPM. Através do catálogo, encontramos as seguintes medidas. O avanço pode variar de 0,7 a 0,5 mm por rotação, onde, em conjunto com os padrões automáticos do torno, foi definido os valores 0,113, 0,157 e 0,25 para o processo de usinagem. Na microscopia, esse ensaio foi utilizado um estereomicroscópio óptico Zeiss System 305, sendo possível observar a ferramenta antes, durante e depois, constatando os tipos de falhas que ocorreram no inserto. Meu nome é Rodrigo, vou dar continuidade à apresentação de trabalho de TCC. Vou falar sobre rugosímetro. Com a utilização de um rugosímetro no Mitutoyo SJ210, foi possível verificar a qualidade do acabamento superficial da peça usinada. Vou falar agora sobre resultados e discussões. Como dito anteriormente, neste estudo foi utilizado a metodologia 6 Sigma para a resolução de problemas. A metodologia baseia-se no uso de técnicas e estatísticas dividida em 5 fases: definir, medir, analisar, melhorar e controlar. Fase 1, definir. Tem como foco estabelecer o problema, onde foi definido como meta o aumento de vida útil da ferramenta. Fase 2, medir. Iniciamos a coleta de informações para a solução de problemas definidos na fase anterior. O processo de análise é referente à usinagem de uma peça automobilística utilizando inserto de nitreto de boro cúbico. A usinagem ocorre em uma peça proveniente do processo de tratamento térmico e por isso encontra-se em estado bruto. Fase 3, análise. Visando encontrar uma ferramenta adequada, foram analisados e comparados os valores de vida útil e rugosidade alcançadas por cada grupo de ferramentas. Para verificar a validação dos resultados, os dados foram submetidos a análises estatísticas. Será utilizado para teste o RPM calculado na equação 1 para ambas as ferramentas. Olá, eu sou Renato Domingos, venho aqui falar sobre testes realizados, avaliação da ferramenta e conclusão dos testes realizados. Primeiro teste. O primeiro teste, podemos observar parâmetros das equações 1 e 2, onde temos RPM de 800 e avanço de 110 mm por rotação, que a ferramenta 1 usinou 25 peças sem atingir o limite máximo de rugosidade. O segundo teste, podemos observar parâmetros das equações 1 e 3, onde temos RPM de 800 e avanço de 150 mm por rotação, que a ferramenta 2 usinou 10 peças sem atingir o limite máximo de rugosidade, de um total de 21 peças produzidas até atingir o limite máximo de rugosidade. No terceiro teste, utilizou-se os dados de corte calculados nas equações 1 e 4, onde temos RPM de 800 e avanço de 180 mm por rotação. Há uma redução de mais de 50% na usinagem das peças, comparado com a ferramenta 1. E na oitava peça, usinada, a ferramenta já atinge uma curva ascendente com tendência crescente de ser fora do limite máximo de especificação de rugosidade. Etapa de avaliação da ferramenta. Nesta etapa, utilizando o microscópio, nota-se que a ferramenta 1 tem um desgaste menor que a ferramenta 2,
Diante dos resultados obtidos nos testes 1, 2 e 3, conclui-se que a ferramenta número 1 é a ferramenta ideal para darmos continuidade neste projeto de melhoria, pois apresentou maior vida útil com relação à ferramenta número 2 e número 3. Com as informações obtidas até o momento, realizou-se um brainstorm, ou mapa do pensamento. Após o brainstorm, decidiu-se utilizar a matriz de causa e efeito, para chegar a uma causa raiz relacionada à baixa quantidade de peças usinadas pela ferramenta. Matriz de causa e efeito é uma ferramenta que auxilia na resolução de problemas definindo, identificando e priorizando as causas raiz desse problema. Conclusão da avaliação dos testes realizados. Por meio das ferramentas de 6 sigmas, notou-se que os fatores que afetam a vida útil da ferramenta estão relacionados à estratégia de usinagem e na velocidade de corte. Assim, podemos afirmar que as ferramentas de corte têm um desgaste apenas em um dos lados correspondente ao seu contato na peça, e que o outro lado oposto sem utilização e não apresentando desgaste. O que fica claro que demonstra a condição normal do trabalho atual, onde a ferramenta é utilizada em somente um sentido da usinagem, para desbaste do corpo de prova. Com isso, foi identificado a oportunidade de melhoria em aplicar a ferramenta de corte número 1 em ambos os sentidos de corte. Devido às fases aí, que a gente já aplicou do DMAIC, agora a gente analisou e a gente viu que a gente, antes do processo da gente, a gente tinha um processo que tinha um sentido só de corte. Isso fazia com que a ferramenta utilizasse só metade do seu raio útil. O que o grupo teve de ideia? A ideia do grupo foi transformar essa única passada em 2 passadas, onde uma ela desbasta, usando 50% do seu raio útil, e outra ela acaba usando os outros 50%, onde a gente ia ter uma utilização total da ferramenta. Olá, meu nome é Márcio Gabriel Barbosa. Vou falar um pouquinho sobre resultados e conclusão. O projeto propõe a alteração no método de usinagem, onde até então era utilizado apenas um lado da ferramenta para a utilização do raio total da ferramenta. Aplicando a proposta, as médias de produção se mantiveram na casa de 1.400 peças por mês. Porém, a performance da ferramenta obteve um aumento de 300%, fechando assim o custo total por peça usinada, que seria o número total de peças fabricadas por ferramenta em menos de 300% com relação à aplicação anterior do projeto de melhoria. A média de gasto mensal da empresa com ferramenta de corte nessa operação de usinagem era de aproximadamente R$4.000, que daria um consumo anual aí de aproximadamente R$48.000. Com essa melhoria, a média passou de aproximadamente R$1.200 mês, totalizando R$14.500 anual. Teve uma redução aí de aproximadamente R$30.000. Com essa conclusão, a gente pode falar que o nosso projeto hoje é robusto e eficaz. E para a gente fazer esse projeto aí, a gente acabou usando uma bibliografia de vários autores renomados, tanto na parte de 6 Sigma Lean, quanto na parte de ferramentas, consultoria, que foi muito útil para o grupo. E assim finalizamos nosso trabalho de conclusão de curso.